Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou te mostrar se valeu a pena investir no fundo imobiliário HGBS 11 durante 3 anos. Vou falar quanto valorizou e principalmente quanto que ele pagou em dividendos nesse período. Eu sou o Nicolas e esse é um canal de investidor comum para pessoas investidores comuns. Antes de eu te mostrar esses dados aqui reais, da minha carteira, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ser notificado dos vídeos. Se você já assiste os vídeos aqui e ainda não fez isso, hein? Vai lá, hein, seu safadinho, sua safadinha. Faz essa para mim. Mas se esse é o seu primeiro vídeo, segura aí que no final eu te lembro. E se você gostar do vídeo e achar que foi válido, você vai lá no final e faz essas 3 coisinhas também, mas eu vou te lembrar lá, beleza? Bem, eu gosto de dar uma nivelada aqui no assunto para todo mundo entrar no vídeo sabendo, o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários eu gosto de falar que são tipo aluguéis de casas, que é mais fácil das pessoas entenderem e que mais ou menos é isso mesmo. A maioria dos fundos imobiliários eles são físicos, imóveis físicos. Existem os fundos de papéis, que eles são aplicações em taxas aí variadas, IPCA, enfim, por isso que chama de papel. Agora o físico, ele é físico. Então, os 3 principais físicos que existem: fundos imobiliários de shoppings, e é exatamente isso que você está pensando, são vários shoppings que podem estar dentro de um fundo, de galpões logísticos, que é onde as empresas deixam os seus produtos, usam meio que de estoque, e de lajes corporativas, que são aqueles prédios gigantescos. Em São Paulo tem muito, que as empresas alugam para o pessoal trabalhar. Então, é um prédio gigantesco, tem várias empresas lá dentro, o pessoal trabalha, eles têm que pagar aluguel para estarem lá, Então, todos esses, os clientes têm que pagar aluguel, esse aluguel vai para o fundo imobiliário e você, quando você comprar uma parcelinha desse fundo, ou seja, uma cota, a cota dos fundos imobiliários, eles podem variar, assim, entre R$10 até R$200, R$250. Mas você comprando uma cota, você já tem uma parcelinha daquele fundo para você, ou seja, é seu. Então, você vai receber proporcionalmente o aluguel. E os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% do que ele recebe. Os outros 5% ele usa para investir nele mesmo, crescer, pagar o pessoal da gestão financeira, que faz a gestão financeira do fundo, mas 95% tem que ser mandado para os acionistas. Mas bora ver como que o HGBS 11 está no dia de hoje. Então olha só. Aqui a cota dele, como eu falei, pode chegar a R$200, R$250 e tem fundos imobiliários que tem cota mais baixa que isso, tá bom? Só para vocês saberem. A cota dele hoje está valendo R$215. O dividend yield dele está de 10,10%, é o dividend yield muito bom para vocês saberem, como eu gosto sempre de falar. Eu gosto de colocar ali na minha régua um dividend yield de 8%. O fundo imobiliário pagando 8% eu já acho que é legal. Então 10% tá chuchu. O P sobre VP dele está de 0,94%. O P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. O que isso indica? Que hoje, se você comprar uma cota do fundo dele e acontecer qualquer coisa, ele precisar vender todo o valor patrimonial dele, você ainda vai estar ganhando com isso. Porque você vai estar pagando, digamos que fosse R$1, você vai estar pagando 94 centavos e se caso ele tenha que vender, enfim, o valor patrimonial é tudo que ele tem. Então, se ele vendesse tudo para te dar a sua parte, você ganharia R$1. Então, você estaria ganhando 6 centavos por cada cota que você compra. Isso só falando em reais, assim, para vocês terem noção. A liquidez diária dele, que é uma liquidez legal, e a valorização nos últimos 12 meses valorizou quase 14%. Então, fundos imobiliários eles não valorizam tanto, mas quando eles caem também eles não costumam cair tanto. Só que ainda assim se consegue ganhar com a valorização, porque a gente vai ver já na minha carteira se eu ganhei com a valorização dele. Descendo aqui agora, coloquei 5 anos. A gente vê que aqui teve, em 2020, a crise sanitária, e aí ele caiu bastante, até manteve assim caído, por um tempo, até que quando chegou aqui em 2023, mês 4 de 2023, ele voltou a subir, e agora tá meio que andando de lado aí nos últimos meses, mas é tranquilo. E daí as pessoas podem se perguntar, você prefere que valorize ou que não valorize? Bem, eu acho que é de cada um. Eu prefiro que ele esteja numa cotação abaixo, porque daí eu posso comprar mais barato, entendeu? Então, se o preço dele cai, eu compro mais barato, como se eu estivesse comprando na promoção, certo? Só que de qualquer forma, se ele valoriza, como eu já tenho uma parcela dele, na minha carteira, eu ganho na valorização também. Mas, como eu falei, eu prefiro aproveitar as oportunidades quando ele cai para aportar e comprar cada vez mais cotas. Continuando aqui,
a gente vê aqui o segmento dele. Então, ele é um fundo imobiliário de shoppings. Como eu falei para vocês, os 3 mais normais de imóveis físicos, né? De fundos imobiliários físicos, ele é o de shoppings. E o tipo de fundo é fundo de tijolo, né? Na verdade, eu falei físico, mas eu quis falar tijolo, tá? Galera, tem os de papéis e os de tijolos, tá? E os de tijolos são físicos, então segue o baile. A gente vê aqui o número de cotistas, então além de mim tem mais 118.038 pessoas, né? Como eu sou um delas aqui, 38. E a vacância dele está de quase 7%, não é uma vacância tão alta, mas também não é das mais baixas, como a gente já viu aqui em outros vídeos. Uma vacância ok. Ó, ele traz aqui uma comparação bem legal, ó, comparando ele com a média dos indicadores dos fundos imobiliários, né, fundo de tijolo, do segmento shoppings. Olha que legal. Então, o P sobre VP dele está 0,94, só que o resto está com uma média de 0,83. Então, a gente vê que ele não está tão descontado. O valor patrimonial dele é gigante, né, em bilhões. Aqui a média em milhões. Isso aqui ia dar muita diferença mesmo. O dividend yield também dele, ó, como tá bom, em comparação com o restante, né? E aqui ele está comparando, eu acho que em todos. E existem muitos fundos que são meio ruinzinhos, sabe? Que tem tipo um shopping e não é tão diversificado. Por isso que eu acho que aqui está trazendo para baixo a média. E aqui o valor patrimonial por cota. A rentabilidade dele, né? Aqui que a gente pode ver, a real é descontando aqui, como ele fala já, a inflação. Então, tá positivo, né? Há 10 anos, há 5 anos não tá tanto, há 2 anos está muito positivo. Então isso aqui já mostra que nos últimos anos ele cresceu bem. E aqui um dado muito importante, que é sempre bom falar, o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de 7,5%. Então é um bom dividend yield. Um bom dividend yield, considerando também que nos 5 anos aqui ainda está a crise sanitária, né? Que a gente viu aqui que ele estava pagando bem menos aqui, graficamente já dá para ver essa diferença. E aqui vamos ver ele em comparação ao IFIX. Vou tirar aqui o CDI. Ele anda conforme o IFIX, né? Mais valorizado que o IFIX, mas aqui eles são bem correlacionados. Aqui, como eu falei para vocês, como é bom sempre diversificar, aquele em questão de regionalidade ele não é tão diversificado, né? A maioria está em São Paulo, mas vocês veem que ele tem aqui, ó, vamos contar, 14, 15, 16, 17, 18, 19 shoppings. Aqui estão os nomes dos shoppings. Então, tipo assim, se acontecer alguma coisa com um desses shoppings, sei lá, digamos que ele pegue fogo, tomara que não, mas digamos que dê muito ruim, o fundo não vai ser tão prejudicado, porque ainda vão ter mais 18 shoppings funcionando assim normalmente. Mas agora vamos ver ele aqui na minha carteira, né? Vou mostrar os resultados reais para vocês. Rapidamente, essa aqui é a minha carteira, aqui é a minha renda fixa, aqui são os meus fundos imobiliários, aqui é o meu investimento no exterior, que eu invisto no ETF VO, aqui é as minhas criptomoedas, que eu tenho Bitcoin, e esses aqui em roxo são as minhas ações. Mas vamos aqui para o HGBS 11, né? Que ele está aqui, eu tenho 10 cotas atualmente dele, meu preço médio é de R$ 201,82, a cotação dele atual está de 215, então aí a gente já vê que eu tive um ganho, né? O custo total que saiu do meu bolso, né, que eu aportei mesmo, em reais, está de R$ 2.018,23 e a carteira atual representa R$ 2.150. Então a diferença desses aqui é isso aqui, que é R$ 131,77. Isso dá uma variação de 6,5% de valorização, né? Isso daí eu ganhei só com a valorização sem contar os dividendos. Agora eu vou mostrar para vocês o dia que eu fiz a primeira compra, né? Já está aqui, foi no dia 17 de 3 de 2021, então a gente vê aí que eu estou com ele há mais de 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, e eu comprei no valor de R$200. Comprei uma cota, como ele é um pouquinho mais caro, lá quando eu coloco no meu rebalanceamento de carteira, eu acabo comprando um só dele, é difícil comprar 2. E aqui os outros preços, vamos ver o quão mais barato que eu cheguei a pagar nele aqui. R$ 177,45 lá no mês 10 de 2021. Então estão aí todas as minhas compras. Agora sim, vamos para o que o pessoal está esperando, né? Que são os dividendos. Vamos dar uma olhada. Então eu selecionei aqui eles só os dividendos. Vocês podem ver aqui no mês, né, que pagou os dividendos, que eles pagam todos os meses, né? Assim como a maioria dos fundos imobiliários. E aqui, o último mês que eu tenho aqui anotado. E vamos ver quanto que rendeu. Rendeu R$ 302,85. E baixando aqui a gente tem o gráfico do rendimento ao longo do tempo, né? O dos fundos imobiliários costumam ser assim, gráficos ascendentes, né? Então que vai sempre aumentando, na maioria das vezes aumentando. Então a gente vê aqui que eu comecei, lá, né,
mês 4 de 2021, eu recebi 80 centavos e o último que eu recebi foi de R$ 17,50. Então, muito bom, é isso que a gente quer, sempre aumentando os nossos dividendos, né? Daí vocês podem ver aí como foi aumentando, foi bem top. Bora ver ele comparado com os outros fundos imobiliários? Dá uma olhada. Então, aqui está o gráfico dos meus fundos imobiliários, né? Aqui contando todos, e a gente vindo aqui para o lado, desde o começo que eu comecei a investir em fundos imobiliários, a gente vê aqui os meus fundos imobiliários, né? O quanto que eu consegui de cada um deles. E a gente vê que o MXRF, que é um fundo de papel, tá? Só para vocês saberem, ele foi o que pagou mais porque as taxas de juros, né, estavam altas, por isso. E vamos achar ele aqui, HGBS 11, ele está bem aqui. Vamos ver, aqui primeiro, aqui segundo, aqui, e ele em terceiro. Ele, até do começo que eu comecei a investir, ele foi o terceiro que mais me pagou dividendos. Vamos ver do último ano, porque daí a gente consegue ter uma relação mais justa. Porque como eu fui comprando aos poucos, né, então pode ser que eu comprei primeiro ele, eu comprei ele depois no final, só que do último ano eu já tinha todos os meus fundos bem estabelecidos. Então temos aqui do último ano, e a gente vê que o MXRF ainda está gigante na frente, e que o HGBS fica em segundo. Tá pagando bem mesmo, hein? O rapazinho tá pagando bem. Subiu, né, para segundo lugar aqui no ranking dos FIIs, dos meus FIIs. Agora sim, se você chegou até aqui, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E me fala aí nos comentários, você investe em HGBS 11? E se sim, o que você acha dele? Comenta aí. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui como sugestão para você assistir agora na sequência. Vamos continuar investindo em busca da nossa liberdade financeira. Valeu e falou!